Oi, eu sou a Mariana, monarca deste reino, apaixonada por comunicação. Nosso lema é dividir para conquistar. E hoje falaremos sobre negociações saudáveis. Estou com a Tatiane Schmidt, especialista em estratégias de negócio. Oi, Tati. Oi, Mariana, tudo bem? Tudo Muito bem. feliz pelo seu convite. E eu mais ainda por você estar aqui com a gente para falar de algo tão importante, negociações. Algumas pessoas têm a ideia que um grande negociador é aquele que ganha todas, né? E a gente sabe que hoje já mudou bastante coisa nesse sentido. Como é que a gente sabe que a nossa empresa está nesse oceano navegando em negociações saudáveis? Então, primeiro passo, a gente precisa entender qual é a sua margem de empresa, né? Quanto você quer ganhar. Você precisa estabelecer qual que é o seu mínimo e o seu máximo para entrar numa negociação. Porque às vezes cabe você entender, né, aonde você consegue chegar para compreender o cliente, né, atender as necessidades dele, mas sem perder a tua parte também, que seria o teu lucro. Então, basicamente, quando a gente for entrar numa negociação, a gente tem que ir preparado. Não dá só para pegar o telefone ou chegar lá no cliente, vamos negociar. Tem que estudar um pouquinho antes. Principalmente, você precisa se preparar para uma negociação. Você precisa entender o que você vai apresentar. E sempre pensando em qual a solução você vai apresentar nessa negociação, né? O que cabe nessa negociação. Então, entender o cliente, entender a proposta, trazer a solução pronta. Aí você está preparado para essa negociação. E quando que tu acha que a gente inicia esse processo ou quando que a gente começa esse processo de negociação? O início da negociação é quando o cliente primeiro entra em contato com você. A partir desse momento, você já precisa começar a entender esse teu cliente. Né? Você precisa escutá-lo, a escutativa que a gente fala, né? Então, a gente vai escutar primeiro o que ele fala, né? Coloca as necessidades, entende o que ele precisa, aí você vai trazer a solução que ele quer. Então, basicamente, nesse início, a gente vai fazendo uma investigação, né? Exatamente. Né? Deixar ele falar o máximo possível, tentar descobrir algumas informações. Ali já começa a negociação, já no primeiro contato. No primeiro contato já começa a negociação, porque ele vai te apresentar essas informações. Você precisa estar preparado para ouvi-las, né? E com certeza fazer as perguntas certas também, que é muito importante. Tá. E vamos entrar então nessa parte de perguntas, assim. Hoje, a Tati, ela gerencia uma equipe comercial. Você tem alguma dica, alguma coisa que possa ser útil no dia a dia para esse tempo, para esse quesito perguntas? Não seria basicamente um diagnóstico, talvez sim. Mas o que tu acha que é fundamental, assim, ó, essa pergunta ou isso aqui tem que ter já no início? Acho que a principal pergunta é você tem que perguntar qual que é a expectativa do cliente, né? Você precisa entender qual é a expectativa, o que ele precisa solucionar, qual é a dor dele. Com essa informação, você consegue desenrolar a conversa e a negociação. Entendi. O que tu considera fundamental para a gente ter uma negociação saudável? Porque hoje o que a gente entende, né, de negociação saudável é o ganha-ganha. O cliente ganha, a empresa ganha. Não é só um lado ter um benefício, né? Sim. E a gente sabe que nem sempre é assim. Ou só a empresa ganha ou só o cliente ganha. E o ideal seria que ambos ganhassem. Como que a gente chega nisso? Então, primeira coisa é a questão da preparação, que é importante, que é uma das técnicas que a gente utiliza, né? A preparação para essa negociação, o entendimento da necessidade do cliente, as informações, o que ele faz, né? Como você pode ajudar ele, e você vai se preparando nessa ideia. Depois, ter a empatia, porque ao longo dessa negociação as coisas podem ir mudando. Com as informações que ele vai te passando, você vai poder entender melhor como vai funcionar. Ou às vezes ele quer uma coisa, mas não é a melhor solução para ele. E você vai conseguir apresentar o que é real da solução que ele precisa. Entendi. Quando você tá lá no início fazendo aquelas perguntas, aquela investigação, você consegue então mapear, opa, mas isso que ele tá me pedindo talvez não seja o ideal. Exatamente. Né? Teríamos uma outra solução que se encaixaria no que ele precisa, o que significaria que ele teria um resultado muito mais rápido com uma qualidade melhor. Né? Então você está resolvendo um problema para ele. Como é que a gente faz quando a gente, por exemplo, tem um perfil de cliente que ele é mais
mais dominador, que ele dá as regras do jogo, Aham. que ele quer a melhor negociação. Como é que a gente conduz isso da melhor forma possível, assim? Nunca entre em embate com o cliente. Uhum. Sempre o entenda, concorde com ele, mas coloque os teus argumentos, a tua posição, né? Porque se você gerar um conflito, a negociação vai ficar muito mais complicada. Uhum. Então você entende, explica para ele de uma forma calma, tranquila, e com certeza ele vai entender, porque ele também quer a solução para o problema dele, né? Aham. Então, nesse sentido de, às vezes, se afasta, respira um pouco. Respira. Nunca leve pelo lado pessoal. Uhum. Entenda que é sempre uma negociação. Às vezes acontecem as alterações, mas você tem que estar preparada Uhum. dentro dessa negociação. Você precisa estar com o seu emocional preparado para isso. Emocional é uma coisa é complicada, assim, porque vamos combinar, tem cliente que às vezes tira a gente do sério, né? Exatamente. E daí é Tem- você tá nesse papel, você respirar, não é Uhum. pessoal, né? Tentar fazer melhor entrega. É bem Exatamente. complicado você pensar assim tão rápido, né? Você não pode se deixar levar pela sua emoção. Às vezes uma resposta brusca não é para você. Às vezes ele está com um problema lá na empresa dele e ele acabou descontando isso em você. Uhum. Então, se você realmente bater de frente ou levar isso para você, você não vai chegar em lugar nenhum ou até mesmo perder esse cliente, Sim. né? Vou tocar agora num ponto bem polêmico. Porque assim como a gente às vezes tem um cliente que é mais dominador, tem a outra parte, às vezes tem uma equipe de vendas que às vezes é mais tubarãozinha, Uhum. né? E se o objetivo é ganha-ganha, tem que ser bom para os dois lados, né? Uhum. Como lidar com esse tubarãozinho que às vezes existe em nós? Então, Né? Como equilibrar as coisas? a gente precisa dar uma segurada nele, nesse tubarãozinho aí. Por quê? Quando a gente fala em negociação saudável, realmente é o ganha-ganha. Porque você precisa apresentar uma solução que seja bom para o seu cliente e que seja bom para a sua empresa também. Uhum. Então, essa é uma negociação saudável. Se você quiser tirar tudo do seu cliente, você vai fazer uma venda só. E ele vai entender que não serviu o que você ofereceu para ele. Né? Então você vai vender uma vez e a intenção não é essa. É você realmente criar um relacionamento com esse cliente. Uhum. Tu acredita que a parte de perfil, a gente tá falando bastante de perfil comportamental nesses últimos tempos, assim, em vários lugares, né? A Sim. parte de perfil encaixa bastante na negociação, né? Exatamente. Pessoas diferentes, comunicações diferentes. Você tem que sempre entender que você tem que falar a linguagem do seu cliente. Né? Identificar qual é o perfil do seu cliente e trabalhar da forma que ele trabalha, para que você entenda o que ele precisa. Né? Então, você vai falar, se ele fala rápido, agilidade, direto, seja como ele, porque ele espera isso de você. Uhum. Né? Ah, não, agora ele é mais detalhista, quer mais informação, então trabalhe isso também, para que ele se sinta confortável em estar negociando com você. Existe alguma técnica de negociação que você gosta, que você utiliza no dia a dia? Existe a técnica do pico, que a gente chama. Pico? Pico, que é realmente a preparação, né? Essa técnica de preparação, de identificar o desejo do cliente, a solução, o que você pode oferecer de diferente para ele. Existe toda uma regrinha que você pode seguir dentro dessa técnica do pico. Explica um pouquinho mais. Dá um exemplo. Exemplo, então, vamos lá. Se eu vou atender um cliente novo, né? Eu não conheço ele entrou em contato comigo. Vou identificar qual que é o segmento dele, o que ele faz, quais as dificuldades que ele tem hoje, quais as informações que eu posso agregar para a empresa dele, como o meu produto vai solucionar o problema dele. Então, eu preciso estar com isso muito bem preparado, né? Pronta para isso. E já entendendo como é que é a parte financeira desse cliente. Será que ele vai querer fazer parcelado? Será que ele vai querer fazer à vista? Então, eu já tenho que estar com isso mais ou menos montado dentro da técnica do pico. Então, você identificar se é, de repente, mais importante uma parcela menor, ou se, de repente, um desconto, um benefício. Tentar perceber o que, de fato, para ele é mais importante. Exatamente. Né? Para, de repente, já apresentar e minimizar bate-rebate. Exatamente. Né? Porque, às vezes, as pessoas acham que a negociação é aquele bate-rebate sem fim.
Mas hoje em dia eu Não. percebo que tem algumas coisas que são muito práticas e fáceis Fáceis. teoricamente, né? Mas que são mais rápidas de negociação, assim, né? Uhum. A gente não tá falando, claro, de produtos de alto valor agregado. Coisas mais do dia a dia que às vezes no primeiro contato já se fecha. Exatamente, Né? porque daí você já está entregando o que realmente ele precisa, então não tem porquê, porque você está entregando o valor e a solução, né? E se é isso que ele quer e está dentro do orçamento dele, não tem por que ficar nesse embate. E quando a gente percebe que não é ele que toma a decisão, a gente fez todo esse trabalho, né? Conversamos, descobrimos, ele saiu, nossa, tranquilo. Aí chega a famosa frase, vou apresentar para minha diretoria. E aí, Tatiane? Aí complica um pouquinho, porque daí o tomador de decisão pode ter um outro perfil, né? Então, ou essa pessoa que vai apresentar, ela já domina esse perfil, ela vai entender como ela vai colocar essas informações, ou simplesmente a negociação vai estar perdida. Vale a gente tentar, então, puxar para a gente tentar conversar com essa pessoa? Muito importante, porque daí qualquer coisa dentro desse momento, você consegue mudar um pouco o processo da negociação, entendendo o perfil de quem realmente vai tomar a decisão. Né? Claro que a gente nem sempre acontece, né? De a gente conseguir burlar esse passo de ir direto no tomador de decisão. Mas seria o ideal. O ideal. O ideal é a pessoa realmente que vai decidir, porque ela precisa entender o valor daquilo que você vai estar entregando para ela, para realmente ela tomar a decisão correta. E chegando nessa parte de tomador de decisão, de quem decide, como é que a gente consegue construir argumentos, bons argumentos? Na tua visão, assim, para a equipe de vendas, essa construção de argumentos, como é que a gente consegue elaborar isso? Primeiramente, você precisa estar muito confiante daquilo que você está falando. Você precisa acreditar na solução que você vai apresentar. Com essas informações, os argumentos vão se tornar muito fácil, porque você vai mostrar para o cliente que a tua solução é o que ele precisa. Então, de você realmente conhecer aquilo que você está teoricamente vendendo, oferecendo, a empresa, né? Aí a construção de argumentos fica mais natural. Mais natural, porque você tem esse domínio. É importante esse domínio quando você vai apresentar, porque o cliente está confiando em você. Se você não acredita naquilo que você está fazendo, como o cliente vai acreditar? Sim, não vai comprar, né? Ele vai perceber... Se mostrar inseguro, ou gaguejou, não tem certeza que é isso que o cliente realmente quer, ou se é a solução adequada. Né? Então, tudo isso o cliente percebe durante essa negociação. Então, se você tem essa postura confiante, decidido e sabe que aquilo realmente é o melhor para ele, porque você não está pensando em você, você está pensando nele. Isso que é o mais importante. Ele consegue identificar dentro de uma negociação. Legal. Tati, dentre as habilidades, né? Emocional, inteligência emocional ou comunicação? Qual das duas você acha que é mais importante para quem está ali negociando, para o negociador? Para o negociador, com certeza a inteligência emocional é o mais importante, porque você pode falar muito bem, mas se de repente você se descontrola, você se perde, né? Então você precisa ter esse controle emocional, essa inteligência emocional, para você poder se comunicar melhor com o seu cliente. Aí ele vai conseguir entender o que você quer passar para ele nesse sentido, né? Entendi, porque dependendo da situação, a pessoa que é um pouco mais emocionada dá aquela tela azul, já era. Porque daí você não vai mais nada. Não vai conseguir passar para ele não vai conseguir te compreender, mesmo se você tiver uma boa comunicação, se você tiver descontrolado. Né? Então, o mais importante realmente é a inteligência emocional. Uma pessoa mais fria, tu acha que tem mais vantagens do que uma pessoa mais emotiva? Numa negociação, sim. Porque ela vai estar pensando realmente na negociação, não naquilo que está acontecendo em volta. Né? No que pode impactar, no que vai acontecer. Exatamente. Ela está interessada em fazer o melhor negócio ali. Exatamente, ela está focada naquela negociação. Realmente no que vai ficar bom para ambos, né? Dos dois lados. Entendi. E diferenças culturais. A gente falou um pouquinho de perfil, né? Às vezes a gente está negociando com uma pessoa que é um pouco mais jovem, um pouco mais velha, que às vezes não é daqui, é de uma outra cidade, né? Às vezes uma palavra mal colocada, uma interpretação pode melar toda a nossa negociação. Como que a gente tem esse cuidado, né? Principalmente nos primeiro contato com esse cliente que a gente está conhecendo ainda, para minimizar esses ruídos? Então, é importante entender esse cliente, né? Ouvi-lo,
Primeiro você pergunta e deixa ele falar, né? Nesse momento inicial, você tem que estar preparado para ouvir de verdade o que o cliente tem para passar para você. Ali você vai conseguir identificar qual que é o perfil dele, né? Qual a linguagem que você vai utilizar para esse cliente. Então, ouve, né? Ouve o cliente, mas ouve de verdade, né? Para poder entender e realmente seguir com uma negociação saudável. Persuasão ou estratégia? O que vale mais? Acredito, com certeza é estratégia. Estratégia? É. Porque se você tem uma estratégia preparada, a persuasão vai acontecer naturalmente, né? Porque você já tem um começo, um meio e um fim, aonde você quer chegar. Então, a estratégia é fundamental. Falando em estratégia, então vale ter um plano B, C, D, E na manga. E preparado o máximo que puder. Por isso que a importância da preparação. Porque se você já tem as informações que você precisa do seu cliente nessa negociação, você já vai ter uma ideia do que você pode fazer. O que você também é capaz, porque é importante você entender a tua empresa também. O que você pode oferecer para esse cliente que não te prejudique, né? Porque a gente precisa de uma venda saudável para a empresa também. Porque não vale a pena eu fazer tudo que o cliente quer se isso vai prejudicar. Bem interessante isso, porque tem muitas pessoas na equipe de vendas que elas querem a venda a qualquer custo, né? Às vezes tiram toda a margem, às vezes tiram até a própria comissão, mas de que adianta, né? Isso não é interessante, não é uma negociação saudável, porque quando a gente está falando de negociação saudável, a gente está falando de ambos ganhando, né? Os dois lados precisam ter um resultado positivo. Achar um equilíbrio, isso é o mais importante. Agora, se uma empresa cede tudo para o cliente, qual seria a vantagem dela de estar fazendo aquele negócio? Não é importante, não traz lucro. Então, às vezes, é mais importante você fazer algo saudável e importante ou deixar de fazer essa venda. Então, às vezes, vale a pena você recuar, deixar perder, teoricamente, aquela negociação, aquela venda e partir para uma próxima, um outro projeto. Né? Que realmente entenda que a negociação é importante para os dois lados. É interessante falar isso porque tem alguns clientes, algumas empresas que às vezes já ficam até meio que marcado assim no mercado, né? Ah, aquele lá ele quer tirar o couro de todo mundo, aquele lá quer só ele ganha. E tem alguns fornecedores que já nem querem trabalhar com esse tipo de cliente. Exatamente, né? Você vai afastando as pessoas de você. Porque se a gente tem uma empresa, a gente precisa ter lucro, né? A gente não está ali simplesmente para fazer o trabalho sem ter um lucro. Né? Então é importante a empresa estar saudável dentro de uma negociação também. E quando a gente encontra esse tipo de cliente que ele não tem essa percepção, que ele quer só realmente ele ganhar, a empresa vai ter o lucro delas, né? Ele sempre tem lucro. Como é que a gente consegue no dia a dia mudar um pouco isso, deixar essa negociação um pouco mais equilibrado ou não? Recua e segue para outra. Nem tenta muito. Então, o mais importante é você ter um posicionamento definido. Aonde você pode chegar? Qual é o seu mínimo? Você tem essa ideia, esse é o meu mínimo. Menos do que isso aqui eu não posso te ajudar. Né? Então, você precisa deixar isso muito claro para o cliente. Essa informação precisa ser clara. Por isso que eu digo, numa negociação precisa haver sinceridade, né, de ambas as partes, para que a gente encontre juntos uma solução para os dois. Então, desde o início, deixar clara a regra do jogo. Com certeza. Tanto para o cliente, tanto para a equipe comercial. Sempre. Né? O que pode, o que não pode ser feito, o que cabe. E entender que cada negociação é uma negociação. Né? Às vezes você está dentro de uma negociação e entende, esse cliente é um cliente potencial. Né? Nesse momento ele precisa desse valor, porque você vai entender que realmente ele tem aquele valor, aquela verba, né? Como a gente fala, eu só tenho essa verba. Se você, para sua empresa, achar interessante, que é viável naquele momento apostar nele, porque ele vai trazer uma demanda para você depois, aí você está trabalhando com uma estratégia diferente. É muita coisa para pensar no calor do momento. Por isso que é importante um raciocínio rápido dentro de uma negociação. Você precisa estar preparado para negociar. É uma habilidade que você precisa estudar para ter. Nunca tinha olhado por esse ângulo, assim, que é uma habilidade que às vezes pode ser desenvolvida. Com certeza. A negociação é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Por quê? Você precisa estudar,
entender, praticar principalmente as técnicas, né? Porque de primeiro você não vai conseguir entender o cliente, né, ouvindo, mas depois que você começa a fazer isso no seu dia a dia e entendendo cada perfil de cliente, como cada um reage, você vai ver que as técnicas funcionam de verdade. Você acha então interessante quando for algo assim mais cabeludo e sempre em dois na empresa? Sim, porque você traz para o cliente uma preocupação muito maior para resolver o problema dele, né? Porque se você está trazendo mais uma pessoa, são duas cabeças pensando numa solução para ele. E tu acredita que vai ficar meio que de olho nas reações que você falou? Com como certeza. Ele reage, como ele se comunica? Sim, porque a gente vai estar entendendo qual o posicionamento dele, porque o nosso corpo fala, né? Então tudo que a gente diz, a pessoa reage de uma forma. Então você vai conseguir entender o rumo que a negociação precisa seguir. Apresentei a proposta, a outra pessoa já fica de olho como é que ele reage. Sim. Já regalou o olho, se fez aquela cara tipo, achei que ia ser mais caro. Sim, ele mostra isso com os olhos, com o comportamento. Ah, ficou interessante para ele, ele vai se aproximar. Não, não ficou interessante, não é o que eu quero, ele vai se afastar. São detalhes sutis, mas que numa técnica de negociação você percebe. Já dizia o Roberto Carlos, né? Detalhes tão pequenos de nós dois. Gente, é muita coisa para prestar atenção, eu não dou conta de tudo isso. É muito importante. São detalhes que fecham uma negociação. Hoje, assim, se for pensar numa negociação, detalhes, tem algo que a equipe comercial, assim, olha, fica de olho, presta atenção que aqui pode ser um sinal que tá legal, vai fechar. Opa, fez isso, ele começou a recuar, fica de olho. Você consegue expressar, assim, uma dica? Então, quando o cliente começa a te fazer perguntas e entender qual é a sua proposta, é sinal que ele está interessado, né? Se ele faz olha, eu consigo assim, olha, de repente de outra forma a gente pode trabalhar melhor. Ele tá te dando a dica do que ele precisa, né? Agora, se ele fala assim para você, não, eu só tenho isso e eu pago só isso, é sinal que ele não quer negociar contigo, né? A partir do momento que ele dá uma resposta direta, ele não tá a fim de uma negociação. Se ele já amplia um pouco mais aberto, alternativas. Isso, alternativa. Não, eu quero. O que você pode me oferecer? Como a gente pode trabalhar? O que a gente pode fazer? Ele tá te dando uma abertura para você apresentar algo diferente para ele. Agora, se ele diz assim, não, eu só tenho isso, é isso que eu quero, então ele já tá fechando uma negociação. Pois é, isso que eu ia comentar agora. Então, basicamente, a empresa vai decidir se topa ou não. Exatamente. Se vai caber. Se vale a pena ou não, né? Entendi. Esse processo de negociação, que a gente às vezes não, né? Tá sempre no nosso dia a dia. A gente tá negociando com tudo. Às vezes a gente nem percebe. A negociação, ela é diária com os filhos, família, amigo. Tudo quando você precisa apresentar a sua ideia, né? Que a outra pessoa concorde com você, você tá negociando. Mas por que daí quando chega na hora da venda de um negócio, parece mais complicado? Algumas pessoas ficam... Ai, vou ter que ir lá negociar. Porque as pessoas têm medo do conflito. Do embate. Do embate, exatamente. Muitas pessoas se preocupam como a outra pessoa vai reagir se ela não concordar. Né? Então, elas acabam recuando e acontece esse medo, né? Da negociação em si. De não se desgastar, de não fazer um conflito desnecessário. Isso. É esse medo que impede as pessoas realmente de negociarem. Mas o conflito, ele é muito importante. Porque você vai entender a pessoa, né? Aí entra a questão da inteligência emocional. Se a pessoa tá no embate, você é inteligente, você conseguiu entender o que ela quer, você consegue contornar e aproveitar essa situação. Negociação também é condução? Sim. Numa negociação, você precisa conduzir. Você precisa estar com a sua estratégia pronta para você seguir como você quer, né, essa negociação. Lhe pergunto agora como faremos se o cliente é um dominador? Como é que eu vou conduzir? No dominador, você não vai bater de frente com ele. Vai pelas beiradas. Vai pelas beiradas, exatamente. Mas você vai apresentar com confiança aquela tua proposta. É isso que vai resolver o teu problema. É isso que você precisa. E ele vai entender que você está apresentando a solução para ele. Mas você tem que estar preparado para atender um perfil dominador. Ainda mais quando a gente tem medo do conflito, né? Exatamente. Aí piora. Como né? Exatamente. Mas o dominador é importante, porque ele vai falar aquilo que ele quer.
Uhum. Ele não vai ter medo de expor o que ele pensa. Então, você consegue absorver mais informação. Vocês pararam para pensar, não sei se vocês pegaram isso, mas a gente às vezes se prende tanto em saber vender, em técnicas de vendas, mas a gente não se aprofunda em negociar. Exatamente. Se você vende, mas você não consegue fechar a venda, Você não vende. não vende. Não vende. É muito importante você saber negociar, saber entender. São alguns pontos fundamentais que a gente precisa ter dentro da negociação, né? A preparação, né? A parte de empatia, né? Ouvir o cliente. Flexibilidade, você precisa ser flexível dentro de uma negociação. Você não pode dizer, é isso e acabou. Não, você precisa entender e buscar essa solução importante, né? Ter a inteligência emocional e conhecer algumas técnicas importantes para a parte da estratégia. Deixa eu te perguntar agora como que funciona isso no mundo online, porque às vezes não, normalmente é muito mais fácil você negociar, você persuadir, né, você construir um argumento quando você tá frente a frente. Mas às vezes você tá ali no WhatsApp, aí tem a interpretação, tem a pessoa que vai ler, sei lá, 20 horas depois, né? Como é que a gente se prepara para isso? Para fazer uma negociação que às vezes é tão fria? Às vezes não, né? É fria. É mais complicado. Realmente, na parte do WhatsApp, a pessoa pode interpretar de várias formas diferentes aquilo que você quer dizer. Por isso que é importante você fazer uma ligação. Isso que eu ia perguntar agora. Em que momento que de repente eu percebo, opa, acho que vale a gente ir para uma reunião, ir para o presencial, ir para uma ligação, porque isso vai partir da equipe de vendas, né? Exatamente. Você fez todo o trabalho, o cliente se interessou, mas você quer apresentar a proposta da negociação? Marque uma visita. Fala com o cliente direto, você vai conseguir se expressar, colocar o que você precisa, o teu ponto de vista, a solução para que ele quer, diretamente para ele. Ele vai conseguir te compreender melhor. E tu vai ficar de olho nele? Com certeza. Como ele vai reagir. Você vai ter essas informações mais concretas. Pelo WhatsApp, você não vai entender o que ele está sentindo quando ele está ouvindo, o que ele, né? O que ele de repente está pensando. Ele Possíveis objeções que ele está expressando no rosto, mas não está falando no WhatsApp. Exatamente. E é muito mais fácil ele dizer um não para você pelo WhatsApp, porque tá frio. Agora, frente a frente, apresentando tudo que você apresentou para ele, é o que ele precisa, ele não tem como dizer não, né? Entrou no equilíbrio, ambas as partes estão ganhando, por que não? Né? Então, a venda está garantida. Claro que a gente está falando isso numa negociação, numa proporção, né? Claro. Alto ticket, coisas do dia a dia se solucionam muito ali pelo WhatsApp, Sim, coisas mais rápidas, né? né? Mas também precisa de um certo cuidado, de uma certa interpretação, de um certo carinho na hora de mandar essa proposta, Exatamente. Né? Ter um cuidado é muito importante na hora que você está apresentando algo para o cliente, né? Ter um contexto, né, preparado, porque mesmo pelo WhatsApp você precisa ter uma estratégia para apresentação. Ótimo, já vou pegar esse gancho. Tem pessoas que, por exemplo, fazem assim, eu vou passar o valor e já passa a condição de pagamento. Tem algumas que só passam ali, de repente, condição de pagamento, sem o valor total. Existe regra? Não existe? É importante você passar todas as informações para o cliente, porque senão você fica naquilo, vai e vem, vai e vem. Isso desgasta o cliente, desgasta você. Então, se você tem uma proposta, manda completa. Tipo um PDF, alguma coisa assim? Perfeito, um PDF com todas as informações daquilo que ele quer, o que ele precisa, com tudo o que ele vai... Não, tá aqui. Eu preciso de alguma informação, está aqui. É aqui que eu vou buscar. Então, ele vai entender que está falando realmente com um profissional que quer resolver o problema dele. E aquele cliente que é negociador, ele gosta, ele vai comprar, mas ele gosta de conversar, de ter um pequeno embate, né? Tem muitas pessoas na equipe comercial que não entendem isso. Que tipo, porque se ele vai comprar, por que ele não compra logo, né? E como é que a gente... no dia a dia, uma coisa assim tão automática, Tati, como é que a gente para e... Não, vamos prestar atenção nesse cliente, vamos olhar um pouquinho o perfil dele, vamos para onde a gente vai. Respirar, parar, respirar? Exatamente. Existe alguns clientes que realmente precisam ganhar, eles precisam sentir que estão na vantagem. Então, com a conversa, com a sua preparação correta, você vai entender isso. Então, você já vai iniciar com um valor
né, que você tem inicial e trabalhando aos poucos, para que ele chegue realmente dentro da meta que você precisa, do valor que você precisa, mas ele entendendo que ele está tendo vantagem em cima de você. E nem sempre uma vantagem é o tal do desconto, né? Não. Pode ter outras formas de Outros benefício. benefícios que ele pode estar ganhando também. Porque realmente tem alguns clientes que precisam disso, pro ego, né, dele sentir que Fiz realmente... uma boa negociação. Exatamente. E você tem que estar preparado para esses perfis de clientes também. Assim como tem aquele que não vai ter, tipo, graça nenhuma. Tu manda a proposta, ele diz ok. Aí tu fica, fechou já. Né? Que realmente, ó, resolveu o meu problema, é isso que eu quero. Esse perfil é dinâmico, direto, é isso que eu quero e pronto. Entendi. Né? Então, é importante a linguagem que você está falando com esse teu cliente também. Sim. Falamos também de escutativa. Isso tanto na parte de vendas como na negociação agora se mostrou bem importante. Muito. É fundamental você ouvir o cliente, né? Ouvir quais seriam as condições que realmente se encaixariam para ele. O cliente realmente fala tudo o que a gente precisa ou que ele quer? Quando você presta atenção e ouve, realmente ele fala. Não diretamente, né? Em alguns momentos ele não vai falar diretamente. Nas entrelinhas. Nas entrelinhas ele vai deixar. Então a gente tem que estar o tempo todo ligado. Sempre. Numa negociação é muito importante estar ligado em tudo que o cliente expressar para você. Gente, é de pirar o cabeça. Tem que prestar atenção na pessoa, na linguagem corporal. Tem que prestar atenção no que ela está transmitindo, falando. E daí tu tem que pensar em cálculo ainda, em número. Já pensando numa solução que tu vai trazer com um argumento sobre a objeção que ele vai fazer. Tatiane, as pessoas de marketing, de mídia, a gente não é assim muito das exatas, né? Então, no nosso caso, até mais do que... No caso da área humana, né? Quem é muito da área humana, então ir preparado, já com estratégias, de repente já cartas na mangas no sentido, tem um valor, tem um parcelamento, tem outras formas de pagamento, é muito mais fácil e adequado do que só chegar com a cara e a coragem. Não pode. Você precisa estar preparado, ser flexível e entender que durante a negociação pode acontecer algumas mudanças. Então, percebi que o cliente realmente ele tem condições de fazer ele tá isso. Jogando. Ele tá jogando. Aí você tá... se posiciona. Entendeu? Não, é isso e pronto. É bem interessante isso, porque às vezes as pessoas acham que a empresa sempre tem que ceder. Mas tem alguns momentos que você precisa ser um pouco firme. Se posicionar. Se você entende que o que você ofereceu para ele é justo, é o correto, é o teu limite, você não vai poder ceder mais do que aquilo. Você vai se posicionar, obviamente, não de uma forma ríspida, né, gente? Claro, você vai... sempre com educação. Elegância. E ser muito sincero com o cliente, né? Dizer para ele, realmente isso não cabe, né? Para nós não cabe. Não é interessante também. Então, se é uma negociação positiva, uma negociação saudável, ambos precisam ganhar. Falando em saudável, é interessante para uma empresa, na sua equipe comercial, ter o tubarãozinho, ter alguém assim mais tímido, ter alguém mais comunicativo, ter uma equipe mesclada para negociações, para atendimento. É muito importante, porque como tem vários perfis de clientes, né? Cada atendimento, cada vendedor pode estar preparado ou ter uma dica para estar auxiliando o outro nesse sentido, né? De como trabalhar com esse cliente. Olha, isso aqui aconteceu comigo, eu fiz dessa forma e deu certo. Né? Então, apresentar para o outro essa troca. Exatamente, para que fique mais fácil. Então, minha gente, só tubarãozinho não dá, tá? Porque daí você vai se tornar uma empresa realmente que sai rasgando no mercado. Só você quer ganhar. Você se torna, às vezes, intransigente, inflexível. E não é interessante pro teu cliente, nem para você a longo prazo, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, não pode ser só a tal da sardinha, né? Que tá sempre ali a meio pro tudo que o cliente fala. Cedendo a todo momento. Não, eu vou fazer porque o cliente tá me pedindo, eu vou fazer para não perder a venda. Não, você precisa entender que o seu cliente, ele precisa entender o valor do teu produto, né? Do teu serviço. A partir do momento que você argumentou, trouxe a solução para ele, o preço ele se torna algo insignificante. Faz parte do processo. Exatamente. Porque você realmente apresentou a solução que ele precisava.
tentar sempre achar um equilíbrio. Então, para a equipe comercial, Uhum. para as negociações, Sim. tem momentos em que a gente vai, né, ser um pouco mais incisivo, tem momentos em que vai ceder, mas sempre pensando que realmente é o nosso melhor, é o que a gente pode fazer de melhor e que a gente está ajudando a outra pessoa. Isso. Eu acho que o mais importante numa negociação é entender que você está realmente ajudando, entendendo a empatia, né? Porque você constrói um relacionamento com o seu cliente com a empatia. Você se coloca no lugar dele. Como eu agiria? Como eu faria? Qual que era a melhor solução? Aí a gente constrói realmente essa confiança que o cliente deposita em você. Eu vou entrar agora um pouquinho numa área que eu não sei nada, praticamente. Mas para a gente entender, para a gente ver, por empresário, né, para um dono de agência, enfim, que a gente está realmente tendo negociações saudáveis, quem vai falar isso são relatórios, são métricas, são números. Exatamente. Você falou no início de margem, mas no dia a dia, como é que a gente acompanha? Opa, o que está acontecendo lá no comercial tá bacana. Isso a gente consegue em relatório com o financeiro, com as informações. E a gente tem essa base, essa análise, vamos dizer assim, de como é o limite que você pode trabalhar. Para que eu não fique no vermelho. Exatamente. Né? Porque se eu não tenho uma noção daquilo que é, não, realmente, isso aqui eu posso dar. Eu não vou conseguir trabalhar. Eu posso acabar deixando a minha empresa no vermelho por não entender os números, não entender o que é importante. Né? Não entender, não conseguir interpretar esses números, e isso é o papel do financeiro. Isso, do gestor. Do gestor financeiro. A Tati é especialista nessa área financeira, então para ela é muito mais fácil, né, visualizar, pensar em estratégia, ter noção de margem, diferente de uma pessoa, de repente, da área de vendas que não tem tanta essa noção do que acontece depois da venda, né? Do resultado. Isso. Né? Porque, não, eu não posso perder essa venda. O valor da venda, vamos dizer, é um valor alto, né? É importante para o vendedor. Mas o quão saudável realmente é essa venda para a empresa? Essa é uma análise que realmente precisa ser feita. Porque não vale a pena eu ter um trabalho gigantesco, né? Uma venda grande e não receber por isso. Só olhar aquele número, mas depois lá o reflexo é ruim. Exatamente, né? Porque a empresa tem um custo, ela precisa arcar com esse custo. E realmente o que sobra para a empresa é interessante, é importante. E eu eu acredito que o vendedor precisa ter essa noção. O que é importante para a empresa, porque é a empresa que faz o pagamento dele, é ali. Então não pode ser só interessante para ele. Tem que ser interessante para ele, para a empresa e para o cliente. Para os três. E às vezes a própria empresa fica nessa ilusão, só vê o faturamento. Faturamento, nossa, 1 milhão, 3 milhões, 2 milhões. Mas depois, quando vai pegando os relatórios, realmente o valor fazendo encontro, percebe-se que, opa, não tá tão legal Não assim tá esse tão faturamento. legal assim. Era ilusão. Isso é complicado, realmente. Por isso é importante você ter um planejamento. Né? Planejar o ano, planejar o que você precisa, planejar os teus custos, para você ir acompanhando esses números conforme vai acontecendo. Você indica fazer acompanhamento mensal? Com certeza. Não é trimestral, é mensal mesmo. Mensal, você precisa acompanhar. Primeiro você cria um planejamento lá, vamos dizer assim, agora nós estamos em 2024, a gente já está se preparando para 2025, de janeiro a dezembro. Quais são os números que a gente precisa para que a empresa fique saudável? Né? Então a gente já vai pensando nisso. Como vai fazer? Quais os valores? Eu preciso fazer reajuste, né, nesses valores, porque o ano que vem vai ter, né, os impostos vão acontecendo, vai crescendo, aumentando. Então tudo isso eu preciso também contabilizar para que realmente a empresa fique saudável. Gente, a gente não faz ideia de tudo. Eu, pelo menos, né? Não é minha realidade. Então é bem impactante, assim, quando você percebe que, nossa, mas a gente vende tanto, mas quando às vezes vai olhar, não é assim tão legal, né? Precisa vender mais, ou precisa realinhar a parte de preços, né? Custos, às vezes fazer umas boas compras, né? Para ter margem, dependendo do segmento que você tem. Para você realmente trabalhar e entender que para a empresa crescer, ela precisa de números, de valores, investimentos, ela precisa se manter, se pagar. Né? Então, não adianta eu chegar lá e dizer assim, essa venda é tanto, eu vou vender esse valor para esse cliente, sem pensar no resto, simplesmente vender. E depois lá,
no final do mês tem um impacto negativo para a empresa. Eu acredito que isso aconteça muito em empresas menores, em empresas que às vezes é o próprio dono que negocia, porque é meu amigo. Aí abusa do amigo, porque às vezes a pessoa não consegue se posicionar, dizer um não, né? E acaba prejudicando a saúde financeira da empresa. Exatamente. Né? É muito importante ter essa noção. Né? Mesmo sendo meu amigo, ele precisa entender que eu tenho uma empresa. Né? Eu não tenho uma ONG. Né? Eu preciso ter lucro. Eu preciso ter um resultado. Né? Porque eu vou ter um custo. E quando esse dono, esse gestor, ele é muito bonzinho, ele não consegue dizer que não. Você afasta ele, tira ele, porque isola daí, ele. Se ele é dessa forma, tem esse perfil, então não cabe a ele tomar essas decisões. Bota uma barreira, entra aí um gestor comercial, entra alguém de vendas para atender o amigo dele. Exatamente. Porque daí também não cria uma rusga com ele, né? Tipo, né? Sim, porque daí esse amigo, ele vai na confiança, porque meu amigo vai fazer o melhor e vai fazer aquilo que eu quero. Já um profissional vai mostrar para ele que não é bem assim, né? Que existe limite e até o ponto que ele pode chegar. É claro que esse dono pode dar um benefício, pode claro. Né? Cabe em alguns momentos, mas ele não vai impactar negativo os valores da empresa. Vou entrar agora num outro assunto que me veio na cabeça. Que a gente falou bastante de negociação, obviamente, porque é o assunto, mas o quanto essa questão de preço, de margem, também impacta para a gente ter uma negociação saudável. Você precisa ter muito claro essas informações, né? De como os valores de custo da empresa funcionam, né? Quanto por mês você trabalha com esses números, quanto de margem e lucro você precisa para se manter, para continuar crescendo. Essas informações são essenciais. Porque eu imagino que isso impacta numa negociação se o cliente pede o tal do desconto, 3%, 5%, como é que tu sabe quanto tu vai dar? Eu acho que impacta nisso, né? Nesse momento que a gente faz essa análise, a gente já tem uma porcentagem mínima que você pode trabalhar. A partir desse momento, passou dessa porcentagem, não se trabalha mais. Sai fora. Sai fora, exatamente. Melhor perder a negociação do que trabalhar no vermelho. Exatamente. E partir para um outro projeto. E isso é importante, né? O gestor, o atendimento, o vendedor, conhecer essa informação. Né? Olha, realmente, não é porque eu não quero vender. É porque eu não consigo, né? Eu não posso fazer essa negociação. Apesar que alguns vendedores ficam chateados, eles não conseguem verificar como funciona, né? Entender como funcionam os números. Né? Mas ele precisa confiar no seu gestor. Porque daí ele está focado naquele momento no número individual de uma venda. Fechei uma venda. É dele. Né? Naquele momento ele pensa nele, né? Na minha venda, e como eu vou fazer, né? Fechou. E acaba esquecendo por alguns momentos que a empresa também quer fazer essa venda, mas ela tem um limite. Negociação saudável também casa, por exemplo, numa tratativa entre equipes, entre o gestor e o subordinado, teoricamente, não necessariamente só para fazer grandes negócios e vendas, né? Às vezes você ceder, como você falou, para um colega de trabalho, né? Trocar uma informação. Também entra num quesito saudável, né? Sim. É muito importante você ter essa negociação saudável em todos os aspectos. Com a família. Sempre. Tendo a parte de empatia, a escutativa, entender. Não tem por que você entrar num embate se você não conseguiu compreender o outro. Porque às vezes, se você para, você ouve, você vai, opa, essa é a melhor solução. Ou eu posso agir dessa forma, daquela forma, que os dois lados vão ficar bem. Como é que a gente identifica e apresenta, dependendo do perfil do cliente? A gente até comentou antes, sempre o PDFzinho. Mas tem alguns clientes que às vezes não são do PDF, né? Existem outras formas de apresentar propostas? De apresentar proposta. Às vezes, o cliente só quer saber o valor. Se ele mais diz rápido e direto. Não, eu só quero o valor. Não quero essa informação. Então, age da forma que ele quer. Porque às vezes ele só quer um orçamento. Ele não quer perder o seu tempo nem o dele. De estruturar, elaborar, fazer um planejamento, alguma coisa nesse sentido. Aí você tem que entender quando o cliente realmente é assim. Tentar flexibilizar. Exatamente. Você não pode ser assim rígido e dizer, não, eu só mando com o PDF. Não. Se ele falou só o valor,
Ele é claro contigo? Você ouviu o que ele disse? Você manda só o valor. Entendi. Se acontecer o interesse, ele vai entrar em contato com você novamente e vai buscar mais informações. Uhum. Negociação saudável. Hoje, tu acredita que a maioria das empresas já consegue fazer? Acredito que sim. É um comportamento que vem mudando. Alguns anos, né, a gente via no mercado que realmente era aquela questão de conflito, de eu sou melhor, eu vou ganhar, não importa. Puxa daqui, outro puxa de lá. Isso, exatamente. Hoje não. Nessa questão de relacionamento entre as empresas, em ser realmente parceiros, não adversário, essa mudança aconteceu. Uhum. Né? Então, é mais importante a negociação saudável, você ter um parceiro do que você ter um adversário. Acredito também que no dia a dia, no final das contas, se lucra mais, né? Com certeza. Ambos saem ganhando, sempre é importante. Pra gente finalizar, aquele segredinho da coroa, aquela dica assim, olha, preparei, acho que... Anota aí, essa é a dica de hoje, em termos de negociação saudável. Realmente não tenha medo. Não tenha medo do conflito, não tenha medo da informação, né? Você precisa realmente ter essa confiança, acreditar que você está oferecendo a melhor solução, que você vai passar para o cliente e ele com certeza vai entender a tua argumentação e as tuas informações. E preparado, né? Sem medo do embate. Sem Isso medo. me marcou bastante, assim, essa parte do conflito que você Uhum. comentou. Que às vezes a gente recua porque a gente não quer se indispor, né? Exatamente. Mas negociação, bem ou mal, é o teu ponto de vista com o outro ponto de vista e vamos tentar chegar numa solução em comum. Exatamente. Então vai acontecer, Vai. né? Uhum. E a partir do momento que você aceita que vai acontecer, eu acho que teoricamente fica mais fácil. Você precisa estar preparado emocionalmente para esse conflito e entender que faz parte. Né? Não é pessoal. Não é pessoal, faz parte esse conflito, essa troca, né, que acontece, você ter uma ideia, outra pessoa ter uma outra ideia, mas é tão gratificante quando você consegue argumentar e a pessoa entender que realmente você está oferecendo o melhor, que vale a pena. Vale muito a pena. Eu adorei o nosso bate-papo sobre negociações saudáveis, espero que tenha ajudado você, me ajudou bastante e vamos seguindo em frente com coragem, porque negociar faz parte da vida. Muito obrigada, Tati. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.